Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 5 de abril de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. E eu estou esperando, a sua participação através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Tá com o celular aí perto? Então pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponta aqui, para este QR Code que já vai aparecer na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e envia a sua participação, uma dúvida, uma crítica construtiva, um elogio. A gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 17ª reunião extraordinária, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei que permite que cidadão veja se radares de trânsito foram aferidos e aprovados em fiscalizações do Inmetro. Parlamentares também aprovam em segunda discussão projeto de lei complementar para que possa ser construído Centro de Saúde Sírios no Residencial Cosmos. Vereador Paulo Gaspar protocola projeto que permite a coleta de assinatura eletrônica em propostas de iniciativa popular. E o quadro É o Bicho traz os cuidados com o pet agora no outono. E a gente abre esta edição com as notícias da metrópole de Campinas, por isso que a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios e mostrando aquele panorama da Covid-19 no estado de São Paulo, depois o panorama aqui da nossa cidade. Então, Mina, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde você de casa. E de acordo com a última mudança, dados atualizados do Ministério da Saúde, somam que nós tivemos aí 13.361 novos casos da Covid-19, somando no país 30.012.798 casos da doença desde o início da pandemia. São 165 óbitos registrados nas últimas 24 horas devido à doença, somando 660.312 mortes devido à Covid-19. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, os óbitos são de 167.491 desde o início da pandemia aqui no Brasil, com 5.273.951 casos da doença. Agora a gente vai mostrar a região metropolitana de Campinas e destacar os municípios que tiveram atualizações. No total, 542.721 casos confirmados desde o início da pandemia e temos novos casos na cidade de Campinas, 194.903, Indaiatuba, 54.228 no total. Sumaré também teve atualização, com 39.169 no total. Americana agora soma 37.735 casos. Santa Bárbara do Oeste, 33.958. Itatiba teve atualização com 23.554. Valinhos, 23.115. Vinhedo, 13.322, depois Cosmópolis, novos casos também na última semana, somando 11.262 casos. Temos Jaguariúna com 10.337 e Santo Antônio de Posse, que também teve atualização com 4.821 casos desde o início da pandemia. De acordo com esta última atualização, na cidade de Campinas, 303 novos casos foram registrados. Mirna Abreu, em relação a óbitos. Isso, olha, óbitos, ainda bem que as atualizações são em bem menos municípios. Total, 12.317 mortes aqui na RMC. Campinas soma 5.030 óbitos. A atualização em Santa Bárbara do Oeste, que agora 879 óbitos, depois Valinhos com 455 óbitos e Paulínia 336. Os outros municípios da região metropolitana de Campinas não tiveram
novas mortes registradas devido à Covid-19. De acordo com esta última atualização, mais 5 mortes foram registradas na cidade de Campinas, todas as pessoas acima dos 60 anos. Importante colocar que um desses óbitos foi um registro de 24 de fevereiro e outro, 24 de janeiro e outro 25 de fevereiro. São casos que estavam represados e que vieram à tona neste momento. Taxa de ocupação de leitos de UTI, há algumas semanas nós já estamos fazendo aqui a UTI infantil e a UTI adulto. Quando a gente fala em UTIs para síndromes respiratórias aqui no município, a ocupação dos leitos infantis é de 78,57%. Nós temos na cidade um total de 98 leitos de UTI infantil. Nós temos 21 leitos livres e ainda 44 crianças desses leitos de UTI infantil são exclusivos com crianças com síndromes respiratórias. Olha, lá na Rede Mário Gatti, nós temos 29 leitos infantis de UTI infantil, 24 ocupados. Na pediatria da Unicamp, 20 leitos, 14 ocupados. E na rede particular, 49 leitos, 39 ocupados. Quando a gente fala em síndromes respiratórias nos pacientes adultos, a situação é um pouco mais confortável. São 88 leitos, dos quais 38 ocupados. E desses 38, 9 são com pacientes com Covid-19, que são internados nas UTIs, e temos ainda 27 em leitos de enfermaria. Mirna Abreu, a campanha de vacinação contra a gripe para as pessoas acima dos 60 anos continua. Continua. A gente falou semana passada que sábado nós tivemos aí mais uma edição desse mutirão do Campinas Sim. Vacina Mais. E olha, agora, em todos os centros de saúde de Campinas, essa vacina entra na rotina desses centros de saúde, naquela salinha de vacinação de cada posto de saúde aqui da cidade, justamente para vacinar esse público, pessoas acima de 60 anos e profissionais de saúde que podem se vacinar contra a influenza. Lembrando que nós temos 64 centros de saúde e apenas os centros de saúde Costa e Silva, Boa Esperança e Joaquim Egídio é que não vão aplicar essas vacinas. Não é preciso agendar, é só chegar no centro de saúde para então fazer essa imunização. De acordo com o calendário, nós temos essa seria a primeira fase ainda. A próxima fase começa no dia 2 de maio, que é a vacinação de crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas contra a Covid-19. No dia 9 de maio começa então a outra fase. Professores, indígenas e pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente. E no dia 16 de maio começa então também funcionários do sistema prisional, forças de segurança, forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores portuários e do transporte coletivo. A gente lembra que nesse momento nós temos aí essa imunização contra as gripes A, que é o H1N1 e o H3N2, e a B Victoria. No site vacina.campinas.sp.gov.br, a gente tem aí esse calendário vacinal da 24ª campanha nacional contra a influenza. Dúvidas frequentes e você quer saber o posto de saúde mais perto da sua casa, tem os horários também de atendimento desses centros de saúde. Só que, independente disso, a gente tem também, inclusive, mostramos em reportagem na última semana, que é preciso vacinar contra a gripe e também seguir o calendário para vacinação e imunização contra a Covid-19, que é possível também. Olha, a gente tem a campanha contra a Covid-19 que continua em todos os centros de saúde, já que essa imunização também entrou na rotina dos centros de saúde. Olha, não é necessário agendar contra a Covid-19, mas também, assim como a gripe, é só chegar a um dos centros de saúde aqui da nossa cidade e então fazer essa imunização, levar o seu comprovante da vacina anterior, caso já tenha tomado a primeira dose, ou então eles têm lá no sistema, leva o seu RG com os seus dados para que você possa então ser colocado, ver, olha, eu tenho dúvidas, eu não lembro mais qual é a data da minha terceira dose e tudo mais. Você pode, então, no vacina.campinas.sp.gov.br atualizar e ver qual é a sua situação para a imunização.
E Mirna Abreu, amanhã 4 bairros aqui da cidade de Campinas vão ficar sem água, hein? Lá no distrito de Barão Geraldo. Atenção, você que trabalha ou reside na Chácara Belvedere, na Chácara Santa Margarida, no bairro Guará e ainda no Jardim Alto da Cidade Universitária. Amanhã, entre 8 da manhã e 5 horas da tarde, nós teremos um serviço de interligação de redes da Sanasa. Por isso, o abastecimento de água será interrompido e a Sanasa recomenda que se faça, então, a reserva no dia de hoje. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Já vou aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, que já está aqui na minha tela, até porque ontem nós tivemos a 17ª reunião extraordinária. Nós tínhamos aí 14 itens na pauta e os vereadores aprovaram de forma definitiva, em primeira votação, o projeto de lei do vereador Luiz Cirilo, que assegura publicidade, transparência e acesso às informações sobre a fiscalização do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, nos radares instalados pela INDEC. A proposta determina que sejam disponibilizados no site da empresa que gerencia o trânsito e o transporte aqui na cidade de Campinas os dados sobre a quantidade de radares, tipos de aparelhos utilizados aqui na cidade, incluindo marcas, modelos e número de série, além das certificações do Inmetro que autorizam cada radar a operar na fiscalização de trânsito nas vias públicas da cidade, tanto as iniciais quanto as periódicas, bem como eventuais autos de infração. O autor da proposta justificou a importância de ter esse controle aqui na cidade. Eu fui buscar fundamento na própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 33, ele assegura esse direito do cidadão, é totalmente harmônico com a Lei Federal 12.527, que é a Lei de Acesso a Informações, que estipula, que inclusive regula que a federação, os estados e os municípios têm o dever de dar esse acesso à população, às informações pertinentes aos órgãos públicos, e é inadmissível. Eu tenho discutido isso já há alguns anos, inclusive nós tivemos um debate público nessa casa há 5 anos atrás, quando então o secretário e presidente da INDEC, da ocasião, veio à nossa Câmara, e eu apontei o número abusivo de radares na cidade de Campinas. E o vereador Fernando Mendes, que também passou a assinar a proposta, fala por que se interessou pelo tema. Desde o momento em que eu vi o projeto tramitando, eu já estava, inclusive, fazendo um estudo aqui sobre essa questão, muito incomodado com a multidão de radares na nossa cidade, e temos também aqueles radares móveis, que a pessoa sai de um ponto para o outro, se coloca se coloca dentro de uma situação mais favorável para multar e desfavorável para quem está com o carro. Essa semana mesmo eu tomei uma multa, porque o engraçadinho desse fez isso, e eu marquei exatamente o ponto, dei a volta na avenida para fotografar onde ele estava se posicionando, local que não era costumeiro. Mas era isso, eu só queria posicionar e demonstrar que há uma necessidade de projetos como esse com respeito a essa indústria aí da multa. E em votação definitiva foi aprovado o projeto de autoria do prefeito que trata de desafetação e nova afetação de áreas públicas municipais de uso comum do povo e de uso especial. Essas áreas ficam no residencial Cosmos e a alteração é necessária para que possa ser construído o Centro de Saúde Sírios Cosmos. O vereador Cecílio Santos, que já foi do Conselho Municipal de Saúde, demonstrou aí o seu apoio à proposta. Quero só ressaltar a importância dessa desafetação dessa área, que é para a regularização da área onde está sendo construído o Centro de Saúde Sírios e Cosmos. Quero ressaltar isso porque participei ativamente da luta, junto com os moradores ali, para a construção dessa unidade de saúde. E está em construção, isso é muito bom.
E a gente lembra, então, que esse projeto em segunda discussão, ele segue para a sanção do prefeito, e o projeto que nós mencionamos anteriormente, de autoria do vereador Luiz Cirilo, ainda vai passar por um segundo turno de discussão e votação na Câmara Municipal. O resultado completo desta votação está no site campinas.sp.leg.br. Agora, Mirna Abreu, além da 17ª reunião extraordinária, nós tivemos reunião de uma comissão especial de estudos que é presidida pelo vereador Otto Alejandro. É a segunda reunião dessa comissão especial de estudos que trata aí do zoneamento da cidade, a chamada ZAI, que é Zoneamento de Área Especial de Campinas, e o Michel Amorim é quem traz as informações. A Comissão Especial de Estudos, que discute as zonas de atividade econômica da cidade, se reuniu esta semana remotamente para debater o tema Análise e Redução das Faixas denominadas ZAI. O presidente do grupo, o vereador Otto Alejandro, conduziu os trabalhos. A situação foi criada pela Lei 208 de 2018, que afetou diretamente a oferta de moradia na cidade de Campinas. A CE contou com a participação da secretária de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura de Campinas. Se a gente precisa rever essa ZAI, a largura que hoje ela incide, eu acho que isso é um ponto nessa discussão dessa comissão. Né? Mudar a atividade econômica para o uso residencial nos preocupa, porque justamente ele vai totalmente de encontro com aquilo que a discussão do plano diretor trouxe nas audiências noturnas, justamente com a população que não queria esse tráfego rodoviário dentro dos bairros. Né? Então, se as larguras da faixa de ZAI estão insuficientes ou extrapolaram uma largura, que isso acaba prejudicando, né, a convivência com os bairros atrás, isso a gente pode rediscutir a faixa. Rediscutir o conceito de uma ZAI, eu tenho que voltar à discussão do plano diretor. Participaram do encontro os vereadores Paulo Gaspar, Luiz Rossini, Jorge Schneider e Paulo Haddad. O presidente do colegiado comentou as próximas secretarias que serão convidadas. Na nossa primeira reunião, nós recebemos o doutor Eduardo Ribeiro, que coordenou a equipe jurídica na elaboração do plano diretor e revisão da lei de uso e ocupação de solo. E nas próximas reuniões dessa comissão, iremos receber técnicos da Coab, da Secretaria de Justiça e também da INDEC. E a gente segue acompanhando, então, as próximas reuniões desta Comissão Especial de Estudos. Mirna Abreu, a gente fala agora sobre um projeto que foi protocolado de autoria do vereador Paulo Gaspar. O vereador ele é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. E desta vez ele propõe, aqui na Câmara, um projeto que une tecnologia à forma de propor projetos, matérias e outros. O objetivo é um projeto em que se colhe a assinatura eletrônica. O vereador Paulo Gaspar apresentou um projeto de lei que permite a coleta de assinaturas eletrônicas em proposição de iniciativa popular apresentada na Câmara de Campinas. Uma proposição de iniciativa popular pode ser, por exemplo, um projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar, desde que subscritos por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. O objetivo é trazer mais inovação e transparência à forma como a população já participava das decisões na Câmara. Nós nos inspiramos nos projetos de iniciativa popular que já existiram no país, né? Por incrível que pareça, apenas 4 projetos foram aprovados a nível nacional, sendo o mais famoso da lei da ficha limpa, onde foi preciso mais de 1,5 milhão de assinaturas no papel para se conseguir isso, né? Então hoje vivemos na era digital e eu ainda mais como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia não deixaria de propor essa matéria tão importante, onde aqui em Campinas, diferentemente a nível nacional, que é 1% da população, a gente precisa de 5% de campineiros assinando um projeto de iniciativa popular para fazer, por exemplo, uma emenda à lei orgânica do município, né? Então, assim, a gente aumenta a participação do cidadão, agilizando esse acesso, essa forma mais democrática dele participar da política de Campinas. O texto ainda vai passar por uma modificação para receber uma emenda, mas já esclarece
que as assinaturas eletrônicas devem utilizar técnicas de criptografia verificáveis por meio de suas chaves pública e privada e devem ser coletadas em provedor de aplicações que utilize o modelo de verificação de auditoria pública por base de dados comuns. E o parlamentar afirma que os dados coletados no ato de assinatura e repassados à Câmara terão sua privacidade assegurada e deverão ser utilizados apenas para a finalidade específica de subscrição do eleitor no projeto de lei escolhido. Para Paulo Gaspar, não usar o papel para todo esse trâmite já é um grande avanço para o Poder Legislativo campineiro. Os dados que você precisa, além do nome completo da pessoa, é título de eleitor, né, e essa documentação na rua onde você vai coletar, é muito difícil a pessoa estar ali com o seu título de eleitor, transitando, pronto para assinar um documento desse. Então facilita muito, né? A gente lembra que em 2017 tivemos aprovação aqui do IPTU de 50%, e na época eu então não era vereador, a gente propôs um abaixo-assinado para conseguir assinaturas para entrar com um projeto de reverter nessa decisão do IPTU. A dificuldade foi tremenda, né? Porque as pessoas não tinham esse documento em mãos. Hora de conferirmos a agenda aqui da Câmara de Campinas, porque praticamente coladinho com o Câmara Notícia tem uma reunião de Comissão Especial de Estudos e à tarde reunião da Subcomissão de Direitos Humanos. Isso, a gente começa essa tarde de reuniões aqui na Câmara Municipal a partir de 13h30 com a 10ª reunião da Comissão Especial de Estudos, que avalia a importância do funcionalismo público para o município de Campinas. Comissão esta que é presidida pela vereadora Guida Calisto. E depois, às 16h, nós temos a 2ª reunião da Subcomissão de Direitos Humanos, presidida pela vereadora Paola Miguel. A gente lembra que essa subcomissão, ela discute o Estatuto dos Direitos Humanos Municipal, que inclusive recebe aí várias pessoas relacionadas ao tema, justamente para formatar este Estatuto para Campinas. Tudo com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. E amanhã tem a 18ª reunião extraordinária. É a 18ª que acontece a partir das 9h da manhã, também com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. E nós temos na pauta 11 projetos de lei, uma moção e 5 requerimentos. Entre as propostas está a votação em segundo turno do projeto do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que prorroga as datas de vencimento dos alvarás de funcionamento de estabelecimentos afetados pela pandemia de Covid-19. Em primeira discussão será analisado o projeto do vereador Jair da Farmácia, que prevê a instalação de um sistema de monitoramento e localização de ponto a ponto de parada de ônibus para identificar assediadores contra mulheres no exato momento do fato. Ainda tem também uma proposta de autoria do prefeito que prevê a reforma administrativa nos quadros da FUMEC, a Fundação Municipal para Educação Comunitária. A pauta completa também você confere no site campinas.sp.leg.br. Então, Câmara Notícia amanhã, após a 18ª reunião extraordinária, por volta do 12h30. E você, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo, e até quinta-feira. Até. Você que está nos acompanhando, sabe o que fazer com aquele celular velho? Ou com aquele computador que já foi substituído por outro e está ali abandonado em casa? Ou qualquer aparelho eletroeletrônico que esteja sem uso? O Giro Ambiental de hoje vai mostrar para a gente com dicas importantes sobre como fazer o descarte correto desses eletroeletrônicos sem agredir o meio ambiente. Então, a partir de agora, chega mais Mariana Meira. Tem eletrodoméstico na nossa casa que vai ficando velho ou é trocado e se está em boas condições até dá para vender por um preço menor nessas páginas aí de desapego ou sites de venda.
Mas e quando o produto é substituído por outro e o antigo vai ficando em casa, abandonado? Um notebook, um celular quebrado, por exemplo, se não dá para vender e também não dá para usar, onde descartar esses aparelhos? Isso é o que nós chamamos de lixo eletrônico, como também é conhecido o nome técnico de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. E quando não descartados da maneira correta, num lixo comum, causam um baita estrago no meio ambiente. Hoje o nosso convidado vai trazer informações sobre como funciona esse processo e ele é o presidente executivo da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, Sérgio Maurício. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Giro Ambiental. Primeiramente, muito obrigada por topar nosso convite para essa entrevista. Eu que agradeço, Mariana. Boa tarde. Sérgio, vamos começar do começo. Números para as pessoas de casa saberem o porquê da gente trazer esse tema. Existe um estudo que se chama The Global E-Waste Monitor, que é realizado pela ONU, que apontou que em 2019 foram geradas 53,6 milhões de toneladas só de resíduos eletrônicos no mundo todo, e só 17,4% disso foi coletado e reciclado. Esse relatório também prevê que a quantidade desses resíduos vai atingir 74 milhões de toneladas até 2030. E aí vem aquela pergunta inicial, né, Sérgio? A gente está num momento de retomada da economia, tivemos no mês de março o mês do consumidor, com a Semana do Consumidor, muita gente já voltando a comprar, e aí tem os objetos abandonados em casa, que muita gente descarta incorretamente na hora de fazer essa troca. Quais são os erros mais comuns quando nós trocamos um eletrônico, um aparelho, um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, e qual o risco disso para o meio ambiente? Você comentou uma coisa que é uma verdade incontestável, né? As nossas casas têm cada vez mais equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, né? Se nós compararmos a vida do brasileiro há 30, 40 anos, nós tínhamos em casa poucos equipamentos e hoje muito mais equipamentos e com uma taxa de substituição muito mais alta. E aí vem o dilema, o que eu faço com o aparelho antigo se ele é inservível, né? Chegou no final da vida útil, ou porque a tecnologia foi ultrapassada, ou simplesmente porque ele apresenta um defeito, ele quebrou e ele não tem mais nenhum reparo. O lixo é a pior alternativa, né? Quando nós descartamos de maneira inadequada e esse equipamento eletroeletrônico vai parar no lixo, ele acaba contaminando os lixões, reduzindo a vida útil dos aterros sanitários. E pior ainda, se esses equipamentos, se esses produtos são descartados no meio ambiente, como a gente infelizmente ainda vê pelo Brasil, né? Equipamentos que são jogados nos rios, que são jogados em terrenos baldios e que acabam contaminando não só o solo, mas muitas vezes os lençóis freáticos, os mananciais e até o ar, uma vez que alguns desses equipamentos possuem gases, né? Refrigeradores, por exemplo, né? As geladeiras, eles têm gases refrigerantes e que, se desprendidos do equipamento, vão contaminar o nosso ar, o ar que a gente respira. Por isso que é importante buscar uma alternativa para um descarte ambientalmente correto. E é exatamente esse o trabalho da ABRE, né? A Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, como você comentou, faz o trabalho de implantação desses pontos de recebimento, os pontos de entrega voluntária pelo consumidor. Então, o consumidor, já consciente dessa necessidade, deve buscar no nosso site as informações adequadas para fazer o seu descarte, que é muito simples. Você vai lá no www.abre.org.br, coloca o CEP da sua residência, vai abrir uma lista de materiais que podem ser descartados, você seleciona um material e ela vai trazer uma lista dos pontos de recebimento mais próximos da sua residência. E aí o consumidor tem que se dirigir a um desses pontos e descartar o produto de maneira adequada. A gente costuma pensar, quando a gente fala em elétricos, em eletroeletrônicos, com produtos muito grandes, mas tem objetos do nosso dia a dia que muitas vezes a gente também não sabe o que fazer, né, Sérgio? Cabo de carregador, quem nunca ficou com aquele cabo de carregador quebrado dentro da gaveta por anos, ou uma pilha usada que não tem destinação, que já não funciona mais, e aí de repente a gente acha que, tudo bem, junto aqui nesse lixo comum. Isso tem uma maneira correta de ser descartado? A gente tem que colocar dentro de algum recipiente ou não? Como é que funciona isso, Sérgio? A lista de produtos é imensa e ela continua crescendo a cada dia, né? Todo dia tem produtos novos sendo lançados pelos fabricantes
Produtos que trazem melhoria da nossa vida, trazem mais conforto para o nosso dia a dia, mas que, como a gente já comentou, no final da sua vida útil se tornam um problema. Fones de ouvido, como esse que eu estou usando agora, né? Comumente o fio parte, a borracha estoura, o microfone não está funcionando, o plug já não está conectando no celular, no computador, e daí um consumidor consciente vai buscar o descarte. Mas muita gente ainda enrola o fio, joga num fundo de gaveta, ou faz ainda pior, né? Joga junto com o lixo. Junto com o lixo, esse material, além de poder contaminar o meio ambiente, ele ainda perde a possibilidade de ter um final muito mais honroso, que é o que nós chamamos de manufatura reversa, mas que é comumente chamado de reciclagem. Esses materiais vão para unidades industriais que vão desmontar, vão descaracterizar o produto, e todos os materiais, os plásticos, os vidros, os metais de diferentes naturezas, né? Cobre, ferro, aço, são processados para que eles possam voltar para alguma cadeia produtiva. E daí, durante a produção de novos materiais, é reduzido o consumo de matérias-primas virgens e recursos não renováveis. Então, ao fazer o descarte do produto de maneira adequada, além de nós evitarmos a poluição, nós ainda contribuímos para a redução no consumo de materiais. E isso é muito importante. A gente fala de materiais que vão do fone de ouvido ao refrigerador e passam aí por computadores, televisores, aparelhos de som, fogões, batedeira, secador de cabelo, enfim, uma infinidade de produtos, né? A maioria deles não precisa de nenhum acondicionamento especial para que eles possam ser descartados. O que a gente recomenda é que o consumidor não promova a desmontagem, a abertura desses materiais. Porque, às vezes, metais pesados, gases, lubrificantes, entre outros materiais perigosos, não só ao meio ambiente, mas nocivos à saúde, podem gerar problemas. Televisores, por exemplo, tem os televisores mais antigos, aqueles de tubo, né? O tubo tem fósforo, tem boro, tem vários materiais lá, vários elementos químicos que são altamente nocivos. Sem desmontar, não oferecem risco nenhum à saúde, por isso que a gente tem esses produtos na nossa casa sem nenhuma preocupação. O risco é na hora da desmontagem, então a nossa recomendação é, pega o produto intacto, se ele tem chance de quebrar, você pode colocar em algum invólucro, alguma embalagem, mas geralmente não é necessário, procura um desses pontos de entrega voluntária e faça a acomodação do material. A partir de lá, nós fazemos a remoção com um transporte especializado e levamos esses produtos para que eles tenham esse final mais honroso. É importante você mencionar, né, Sérgio, que poucas pessoas acabam, ou muitas pessoas acabam não tendo essa consciência na hora de fazer o descarte, né? E muita gente faz o descarte incorreto achando que está fazendo correto. Por isso que nós, enquanto jornalistas, quando a gente circula com as nossas viaturas, a gente vê muito material como micro-ondas, geladeiras também velhas, dentro de caçambas, ou em ecopontos que não são para esse tipo de destinação, são para outros materiais, como recicláveis, por exemplo. Ou seja, a pessoa, ela está se sentindo bem. Ai, que bom, fiz o descarte. Não, tá errado ainda, né? Exatamente, Mariana. O descarte tem que ser no local correto, né? As caçambas, que muitas vezes são destinadas para resíduos da construção civil, são destinadas para esses resíduos e não para eletroeletrônicos, né? Muitos consumidores também acabam acreditando que a melhor forma é deixar o produto na calçada, na frente das suas casas, porque alguém vai acabar retirando esse produto e dando a destinação final. E aí existe um engano também, porque muitas vezes esses produtos são recolhidos por pessoas que não têm a capacitação técnica para fazer a desmontagem. Então, além de você ter o risco ambiental, você pode colocar em risco essas pessoas que, na tentativa de aproveitar um ou outro elemento, colocam a sua vida em risco também. Por isso que é importante essa conscientização, e por isso, Mariana, que eu fico muito satisfeito aí de participar do programa de vocês, que leva essa informação ao conhecimento do cidadão brasileiro, do consumidor, para que ele saiba como fazer na hora de descartar um produto. Não, sem dúvida. Para a gente também é muito importante estar falando sobre isso, porque nós também somos consumidores, nós comunicadores também temos o nosso lar com as nossas casas, e o que a gente está vivendo agora é um momento que a gente pode chamar de quase fim da pandemia, mas que depois de 2 anos a gente pode afirmar que as pessoas passaram mais tempo em casa reparando naquilo que precisava ser trocado, né, Sérgio? A gente passou mais tempo em casa e passou a prestar atenção assim,
isso aqui não tá legal, vou comprar. E aí começou também a ansiedade do cartão de crédito, né? Já arrumamos outro problema, né, Sérgio? Então, esse lixo domiciliar, não só de recicláveis, de orgânicos, mas também de eletrônicos, aumentou, né? A associação chegou a presenciar isso durante esse tempo? Qual foi o perfil do consumidor nesse momento pandêmico? Durante a pandemia, houve uma diferença no processo de aquisição desses equipamentos, né? Eu acho que se, por um lado, o consumidor passou a ficar muito mais tempo dentro de casa e algumas necessidades se tornaram mais visíveis, né? Quer dizer, alguns equipamentos que eles precisavam para promover o melhor conforto durante esse período que nós ficamos mais reclusos. Por outro lado, a crise econômica, que também assolou o nosso país, assim como o mundo todo, também fez com que parte do consumo fosse freado. Então, houve efetivamente uma mudança no perfil de consumo. Mas, de qualquer forma, né, os produtos continuam apresentando defeitos, continuam sendo ultrapassados, né? Quem já não passou nos últimos anos por uma falha de algum equipamento, um chuveiro que queima, um celular que se danifica, e daí nessa hora da substituição que a gente acaba tendo que fazer por vontade ou por necessidade, é que vem a conscientização para o descarte, né? Eu acho que também a pandemia revelou a preocupação que a gente tem que ter com a vida em sociedade, né? E agora, nesse reencontro com os amigos, a última coisa que a gente quer é reencontrar num meio ambiente que esteja todo danificado. As pessoas falam muito em jogar fora as coisas, né? Mas se a gente pensa no planeta como um todo, a gente não está jogando fora, a gente está jogando dentro do planeta. Então, permitir com que esses produtos sejam reaproveitados de alguma maneira é também uma forma da gente deixar aí uma condição melhor, um legado para as próximas gerações que vêm chegando. Legal, Sérgio. Para a gente quase caminhar para o final da nossa entrevista, quero trazer aqui um tópico que acaba gerando dúvidas e que também muita gente não conhece, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, que atribui ao fabricante a obrigação de dar o destino desses materiais, processo também chamado de logística reversa. Você comentou um pouquinho sobre isso, né, Sérgio? Ou seja, cabe aos proprietários desses equipamentos entregá-los para que possam ser corretamente descartados e reciclados. E aí, em 2020, veio um decreto normatizando esse sistema aqui no Brasil e definindo que cada cidade que tem serviços de logística reversa instalasse um ponto de coleta a cada 25 mil habitantes. Como é que é isso, Sérgio? A gente fica meio confuso também. O que é a logística reversa? De quem que é a responsabilidade de tudo isso? Eu sempre digo que logística reversa é um termo técnico e bastante bonito, mas para revelar um processo que é muito simples, é de fazer retornar os materiais para que eles possam ser reaproveitados. Exatamente o que a gente já conversou há pouco, né? Qualquer material eletroeletrônico tem na sua composição materiais como plástico, metais, vidros, né, que podem ser reaproveitados. Realmente, o decreto 10.240, que foi publicado em fevereiro de 2020, regulamentou e estabeleceu metas para que os fabricantes e distribuidores de produtos eletroeletrônicos, né, recolham e façam a destinação final desses produtos. Mas ele estabelece também responsabilidade por todos aqueles participantes dessa cadeia de distribuição. Então, também os atacadistas, os comerciantes, os revendedores, assim como os consumidores. A logística reversa não acontece se não houver a iniciativa do consumidor em buscar essa destinação final. A ABRE, por exemplo, é uma associação sem fins lucrativos, sem fins econômicos, que representa 54 empresas que estão no Brasil produzindo, distribuindo, importando produtos eletroeletrônicos. São os principais fabricantes presentes no nosso mercado. E eles custeiam esse processo para que nós façamos o transporte, a consolidação, a segregação dos produtos e, finalmente, essa descaracterização que permite a reciclagem. Mas sem a participação do consumidor, nada disso acontece, né? O consumidor tem que pegar aquele produto que está na gaveta, que está no fundo do armário, que de alguma forma ele não vai utilizar mais e que não tem mais serventia, e busque um ponto para o descarte.
nós já implementamos mais de 3.400 pontos de recebimento desses produtos em todo o território nacional. Já atendemos hoje mais de 1.200 cidades e é um processo que só está começando. O primeiro ano de implantação foi o ano de 2021 e nós continuaremos, a partir de agora, estabelecendo novos pontos de recebimento e recolhendo cada vez um maior volume de materiais para essa destinação ambientalmente correta. Legal, essa consciência ambiental que a gente tem que ter, que é muito cultural também, né, Sérgio? Não adianta a gente ficar aqui toda semana trazendo temas diferentes de meio ambiente se a gente não virar a chavinha para que as pessoas entendam que estão todas vivendo na mesma casa chamada planeta Terra e que as consequências vêm para todo mundo. E ó, antes a gente encerrar, para você aí de casa, lembrando que Campinas tem vários pontos de coleta. Inclusive, a própria Câmara aqui de Campinas, por meio da agenda ambiental que nós temos, tem um coletor de pilhas e baterias. Nós aqui da TV usamos muito isso para gravar nossas matérias. Então, logo na recepção, existe um local que você pode deixar as suas pilhas e baterias. E aqui também nós fazemos toda a separação de lixo corretamente, usamos garrafinhas, canecas para evitar os copinhos plásticos, né, copinhos descartáveis para água e café. Aproveitei para fazer aqui a nossa propaganda, viu, Sérgio? E lembrando que em Campinas também existem diferentes serviços de coleta para diferentes tipos de lixo. Isso é muito importante ficar claro. Primeiro que existem 16 ecopontos aqui para descarte de papel, plástico, vidro, metal, também resíduos de construção civil, como madeiras, latas de tinta, pneus. E também há cooperativas de reciclagem que recebem materiais e pontos de logística reversa que recebem óleo vegetal usado, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e latas de aço. Esses pontos podem ser consultados pelo portal Cidadão no site cidadão.campinas.sp.gov.br. Sérgio, mais alguma dica para a gente encerrar o nosso tema de descarte de eletrônicos e eletrodomésticos? Mariana, o que eu sempre peço é que as pessoas façam exatamente o que você fez agora, divulguem, né? Muita gente me procura e fala, olha, que propósito bacana nessa atividade que a Abre desenvolve, né? O que eu posso fazer? Eu falo, bom, primeiro descarte os seus produtos de maneira consciente. E se você não tem produtos para descartar no momento, divulgue, conte para todo mundo que existe essa preocupação ambiental e que há associações como a Abre que tomam conta dos eletroeletrônicos e tantas outras entidades gestoras no Brasil que cuidam de outros sistemas, como você comentou, lâmpadas, pilhas e baterias, óleo lubrificante, óleo comestível, né? Todos esses produtos têm um destino muito melhor do que levar para o lixo e se cada cidadão contar para uma meia dúzia de amigos, em pouco tempo a gente muda a cultura no nosso país. Com certeza. Sérgio, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Foi uma entrevista ótima, esclarecedora. Espero que o público de casa também tenha tirado as dúvidas. Muito obrigada. Muito obrigado. É isso aí, e mais um Giro Ambiental chegando ao fim. Mais uma edição para trazer informações que ajudam o nosso planeta a ficar melhor, mais leve e mais sustentável. Te espero para a próxima, hein? Tchau! Meio-dia e 43, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Vamos fazer o seguinte, primeiro e último intervalo aqui no Câmara Notícia e na volta tem entrevista ao vivo. O tema, mentira. Em que momento da infância o mentir se torna preocupante? Como diferenciar o mundo da imaginação para a mentira? Já depois do intervalo. Hora de entrevista aqui no Câmara Notícia e o tema de hoje é mentira. A gente sabe que 1º de abril é comemorado em todo o mundo e tem aquela tradição de fazer pegadinhas, contar histórias fantasiosas, causos. Então, neste dia a gente sabe que os adultos brincarem com o assunto é válido.
Agora, em que momento da infância o mentir se torna preocupante? Como diferenciar a mentira de um mundo fantasioso, de imaginações, que é muito importante para os pequenos? Bom, eu converso agora com a Daíse Campos, diretora da Escola Interpares de Curitiba. Então, Daíse, muito obrigado por ter aceito o convite para participar desta entrevista. E como que este tema da mentira é abordado na primeira infância? Seja bem-vinda e boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. O importante é a gente perceber que a mentira faz parte da construção da linguagem. Então, a criança ela fantasia muito, porque o pensamento dela, ela ainda não sabe diferenciar o que é pensamento, do que pode virar uma ação, do que é de verdade e do que é mentira. Então, aos 3 anos, a criança fantasia muito, né? Pode dizer, de repente, tinha um dinossauro hoje na minha escola. Ela pode fazer brincadeiras assim e contar coisas assim para os pais. Mas a gente tem que tomar cuidado com as falas delas quando começa a gente percebe que a criança entende que essa fala vai trazer uma vantagem para ela. Aí ela começa a usar a mentira para outro fim, que não o de construção de linguagem. Sobre este assunto, então, Daísa, a gente pode afirmar que existem diferentes níveis de mentira? Então, por exemplo, uma mentira que tenta suavizar a situação. Então, eu não fiz a tarefa porque o cachorro comeu, como era comum na minha época. E aquela mentira para poder se aproveitar de um benefício em detrimento de outra pessoa. Nós temos níveis de mentiras? Sim, são níveis de mentira. Existe a mentira que favorece a construção da linguagem, favorece o lúdico, né? Faz parte da fantasia. E tem a mentira que eu uso para me favorecer dentro das minhas relações, né? Então, esse exemplo que você deu, quando a gente mentia assim, era para se favorecer de não entregar a tarefa. Aí a gente já tem que começar a se preocupar, né? Tá. Aqui na escola a gente teve um exemplo de uma aluna que falou para o pai que a gente tinha feito um bilhete pedindo R$2 por aluno porque precisava pagar a água da escola. E não foi verdade isso. Tá. E aí o pai começou a perguntar para ela, não, mas como assim? Se a gente já paga a mensalidade, por que mais R$2 para pagar a água da escola? E, na verdade, ele foi perguntando, até que ele descobriu que ela queria comprar um brinquedo que um amigo estava vendendo e que o amigo disse que era R$2. Tá. E aí ela inventou essa história para conseguir o dinheiro do pai. Então, a gente precisa estar sempre ouvindo a criança para saber até onde vai a história dela, né? Ô Daíse, é normal, então, a criança mentir, mas para quem está nos acompanhando, os pais responsáveis e mesmo a escola, para não deixar isso tornar um hábito, até que ponto essa mentira faz parte deste lúdico ou para tentar sair de uma situação ou se aproveitar de uma situação, até que ponto a mentira ela faz parte, isso vai realmente acontecer e quando que um sinal de alerta ele fica ligado? Sempre quando a criança começa a perceber que ela ganha alguma coisa mentindo, é um sinal de alerta. Mas acho que o principal é a criança ver que os adultos falam a verdade. Então, essas brincadeiras, essas fantasias que eles fazem, a gente pode também dando trela para essa conversa da criança. Ela pode até fantasiar, até que a gente... não, mas isso aí que você está falando contradiz com o que você disse antes. Então, a gente começa a ver a mentira dela. Mas o importante é que a criança perceba que a gente fala a verdade. Fala a verdade, e fala a verdade descobre a mentira. Para os pais e responsáveis, é possível perceber sinais da mentira? Então, você citou um exemplo aí, que a pessoa foi fazendo perguntas e em algum momento a criança ela se contradiz. Isso pode ser um sinal de alerta para quem está nos acompanhando.
A criança contou alguma coisa que você ficou em dúvida. Fazer várias perguntas para saber se isso é verdade ou não pode ser um caminho? Nós perdemos o contato, então, com a Daíse Campos, ela que é da Escola Interpares de Curitiba. Nós estamos conversando, né, sobre a mentira. Recentemente nós tivemos aí o 1º de abril, então é um assunto bastante recorrente e que traz muitas discussões, né, sobre este mentir, sobre este mundo de imaginação, principalmente para as crianças, nesta fase de primeira infância, onde elas estão conhecendo o mundo, assistindo muitos desenhos. Então este mundo de imaginação, ele é muito importante, e aí poder diferenciar a mentira deste mundo de imaginação realmente é fundamental. A gente vai tentar então voltar este contato com a Daíse Campos, já que esse é um assunto muito importante, 12h54, e já então a gente volta essa entrevista ao vivo. Agora a gente vai fazer o seguinte, então, eu vou chamar o nosso quadro É o Bicho, e já a gente continua então o nosso bate-papo. Até porque o outono, essa estação, chegou, viu? E com ele vieram também algumas mudanças no tempo, como a gente vê aqui todos os dias na nossa previsão, né? Isso, além de prejudicar a nossa saúde, também afeta os animais. Como cuidar dos pets na nova estação, você fica sabendo a partir de agora no nosso quadro É o Bicho. Ventos fortes, mudanças drásticas na temperatura são características do outono. E claro que os animais sentem. É só mudar a estação do ano para o bichinho ficar doente, não é mesmo? Pois é, eles são como a gente. Em dias mais gelados e secos, por exemplo, acabam sentindo mais dores, principalmente os mais idosos. A ingestão de água também diminui bastante. Por isso, o tutor deve ter atenção redobrada, principalmente quando ocorrem mudanças nas temperaturas. A Mônica é veterinária de um hospital para animais em Campinas e já vê os efeitos da nova estação nos pacientes. Pacientes com rinotraqueite, atendemos bastante. Pacientes com sintomas gripais também, né? Quadros respiratórios, com espirros e tudo mais, sendo necessária a avaliação de cada paciente para saber o que realmente ele apresenta para fazer o tratamento correto. Problemas respiratórios, das articulações e os oftalmológicos podem se agravar neste período do ano, além de ser preciso atenção redobrada para os ataques de parasitas como os carrapatos. Por isso, anote aí as dicas de cuidados. Atenção em dobro com os pets idosos e com os filhotes, pois podem apresentar baixa imunidade. E falando em imunidade, as vacinas devem estar em dia. Para os cães, uma das vacinas mais recomendadas é a que imuniza contra a sinomose. E para os felinos, a mais indicada é contra a rinotraqueite infecciosa. Os cães de focinho achatado, como por exemplo os da raça Pug, precisam de cuidados redobrados também. Isso porque a anatomia do crânio potencializa a exposição a vírus e bactérias, que podem levar a conjuntivites, gripes ou outros problemas mais graves. Nessa época, é recomendável sair para passear com o peludinho após as 10 horas da manhã e antes das 5 da tarde, quando a temperatura fica mais amena. E para deixar o pet quentinho, que tal aquela roupa bem descolada? Assim é possível garantir que o animal fique aquecido, principalmente os de pelo curto. Cobertores também são bem-vindos. Banho deve ser evitado nos dias mais frios e chuvosos. Mantenha o local onde o bicho dorme limpo e seco, evitando o acúmulo de poeira e ácaros. Potinhos de água devem estar espalhados pela casa. E se perceber qualquer comportamento estranho, o veterinário deve ser acionado. Sempre ficar atento, não somente nessa época do ano do outono, mas a vacinação dos pacientes, né? Durante todo o decorrer de vida do paciente,
Também avaliar se o animal está se hidratando corretamente, bebendo água, estimular o animal, tanto o gato quanto o cachorro, a beber mais água. Também em pacientes que têm a pelagem curta, em dias mais frios, deixar os pacientes sempre mais cobertos, sempre agasalhados, para que eles não tenham frio, né? Nessa época do ano a gente tem a diminuição, né, da ingestão de água, então por conta de dias mais frios, a gente ingere menos água e os animais são a mesma coisa. Por isso que é necessário estimular eles a beberem mais água, deixando mais potes de água espalhados pela casa, estimulando eles cada vez mais. Em pacientes mais idosos, eles apresentam mais dores articulares também. Tanto quanto em humanos, em dias mais frios, sente mais dores nas articulações, onde realmente tem algum problema, né? Muito obrigado, então, Viviane Novaes com o El Bicho. Já restabelecemos o nosso contato com a Daíse Campos, já aparece aqui na minha tela novamente, ela que é a diretora do Colégio Interpares de Curitiba. Daíse, eu tinha falado sobre se é possível perceber sinais da mentira. Você tinha citado um exemplo, olha, o pai começou a fazer um monte de pergunta, até que em um determinado momento a criança ela contradisse alguma coisa. Isso pode ser um sinal para os pais, para os responsáveis, para quem está nos acompanhando. Tem como perceber que tem algum sinal, alguma coisa para ela poder confirmar a história que ela está contando? Sim, sempre que a gente dá ouvido para a história da criança, sempre que a gente senta e ouve com atenção o que ela está falando, a gente começa a perceber essas contradições. Então, o primeiro sinal é essa contradição. Aí depois vem a ansiedade de querer convencer. Tudo isso são sinais de que a criança está mentindo, né? E que aí precisa de um pouco mais de atenção. Na verdade, não é assim. Quando a criança está contando, ela quer atenção. Quando a gente dá essa atenção para ela, ela não vai precisar mais mentir. A mentira, ela pode ser um recurso que coloca em palavras enigmas, debates que acontecem intimamente. Então ela está com alguma questão ali, ela está em dúvida, e aí ela conta uma mentira para saber o que acontece. Pode ser isso também, Daíse? Sim, pode ser isso também. Às vezes ela quer contar algo e não sabe como, ou aí ela vai dizer, aconteceu com um amigo meu, né? Ela vai querer contar de um outro jeito. Mas o fundamental é ouvir a criança. E aí prestar atenção no que ela está dizendo mesmo, na história que ela está contando, e fazer perguntas para ela, né? A partir das perguntas que a gente faz, ela vai saber dizer a verdade, né? E a gente vai saber se ela está mentindo ou não. Na minha abertura... Mas também tem uma... Oi, pode continuar. Quando a criança percebe que a gente está interessado nela e a gente fala a verdade, ela vai buscar a verdade, né? Essa é a principal função também da gente ouvir a criança, né? Ensinar a verdade para ela. Na minha abertura, eu citei que a imaginação, os desenhos são importantes, né? A criança ela começa a distinguir o que é real e o que não é. Então, se um super-herói ou uma princesa voa, é do mundo da fantasia, isso não existe. Agora, aquela brincadeira que ela faz com o colega na escola, isso é real. Como é que é o trabalho de, caso ela conte uma história que pareça ser fantasiosa, para não reprimir com uma bronca, porque isso pode afetar até a criatividade dela, né? Então, aquilo que ela está assistindo, que ela quer reproduzir, que ela quer contar na escola, de que maneira que a escola ela lida para também não deixar ela numa situação que ela não conte mais nada? Sempre o legal é
dar suporte para essa imaginação da criança. Então, se ela vem contando uma história que a gente percebe que é fantasioso, deixar ela contar essa história, né? Normalmente, quando as crianças contam uma coisa que a gente sabe que não existe, por exemplo, meu pai hoje voou, né? Meu pai hoje saiu voando pela casa, a gente sabe que não é verdade. E, às vezes, a gente pergunta, nossa, mas ele não bateu na parede, começar a fazer perguntas assim para ela ver que, às vezes, essa história ela vai ter um fim, né? E a gente pode tornar isso uma brincadeira, né? Fazer com que a criança amplie o seu vocabulário contando uma história e também ela perceba a importância de falar a verdade. Então, ter um ambiente seguro para essa criança, em casa, com os familiares e na escola também, para ela ter liberdade de expressão, os seus pensamentos, tudo isso sem julgamentos, isso é fundamental, então. Sim, fundamental. A relação família-escola tem que ser muito próximo, para que a criança entenda que os dois pontos estão falando a verdade, né? Então, às vezes, então eu vou perguntar para a professora se isso é verdade, mas não sempre nesse tom de pressão com a criança, né? Mas, assim, será que eu posso ligar para a sua professora e perguntar isso? Não entendi direito o que você quis dizer. Aí a criança vai perceber que os dois lados estão se conversando e estão querendo ajudar para que ela conte a verdade. É sempre através do diálogo, né? Dessa comunicação, isso é fundamental. Daíse Campos, diretora da Escola Interpares de Curitiba, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, obrigada. Pelas informações que você passou aqui para a gente, de grande valia, e fica aberto aí para suas considerações finais, algo que você julga importante dizer aí sobre este tema. Olha, eu acho que o mais importante é a gente, como adulto, sempre falar a verdade com a criança e dar vez mesmo para que a criança fale, poder ouvir a criança, né? Faz parte da construção da linguagem a mentira, não é um problema grave na infância mentir. O que a criança está pedindo é atenção. Então, dar mais atenção às crianças, eu acho que é fundamental. Daíse Campos, diretora da Escola Interpares de Curitiba, participando aqui do nosso Câmara Notícia. Eu agradeço novamente a sua participação e eu agradeço você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, continue aqui na TV Câmara Campinas, porque daqui a pouco, 1h30 da tarde, tem reunião da Comissão Especial de Estudos. Depois, à tarde, tem reunião da Subcomissão de Direitos Humanos. Então, uma tarde cheia de reuniões aqui na TV Câmara Campinas. E nos vemos amanhã, 12h30, após a 18ª reunião extraordinária, que começa às 9 horas da manhã. E ao 12h30 a gente chega com o nosso telejornal, com as notícias, as informações aqui da Metrópole de Campinas e também do Legislativo. Então, até lá. Tchau, tchau.